Olá professora, tudo bem com vocês? Nos encontramos em mais um vídeo, agora para falar da lição 8, problemas envolvendo frações. Nessa lição, nós tínhamos o objetivo ali de trabalhar leitura e interpretação de frações, a resolução de problema envolvendo frações, mas também a aplicação dessas frações em situações do cotidiano. Então, a atividade que eu vou propor para vocês, ela pretende ali, como objetivo que o aluno desenvolva a compreensão das frações, que ele consiga entender e aplicar na resolução de problemas, esses conceitos das frações, e também estimular o raciocínio lógico e a interpretação dele contextual. Então, ele vai conseguir aprofundar ainda mais essas habilidades e relacionar os conceitos com situações práticas. Falando em prática, a ideia aqui é trabalhar com uma receita compartilhada. Dividir a sua turma em grupos e entregar a cada grupo uma receita simples de bolo ou suco, alguma receita que envolva frações. Por exemplo, 3/4 de xícara de leite, 1/2 de colher de açúcar. Então, uma receita que esteja fracionada, para que eles consigam trabalhar com o propósito que é essa atividade. A escolha da receita, professor, fica a seu critério. Mas o ideal seria ali, talvez fique bacana, que cada grupo tenha uma receita diferente, Aí conseguimos enriquecer ainda mais essa atividade. O que os grupos vão precisar fazer? Primeira coisa, interpretar as frações dessa receita, Como que significa esse 3/4 de xícara? Além disso, resolver problemas como, se eu quiser fazer a receita para a metade da turma, quanto de cada ingrediente eu preciso? Então é importante que essas receitas indiquem a quantidade de porções. Aí eles já conseguem também trabalhar essa ideia de frações equivalentes, trabalha um pouquinho de ideia de proporção, vai usar habilidades de multiplicação ou divisão, e aí a gente consegue trabalhar com o próximo item, que é comparar as frações para entender qual ingrediente é usado em maior ou menor quantidade, esses ingredientes que já estão, por exemplo, em xícara, O que é 3/4 de xícara, o que é 1/3 de xícara, não está dividido igualmente, mas visualmente eles vão conseguir entender e já começar aos poucos comparar essas frações que são diferentes também. Ao final, cada grupo apresenta as respostas e discute as estratégias usadas. Quantidade de aulas sugeridas, de 1 a 2 aulas, também vai depender ali do formato que o professor quer trabalhar com essa atividade. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais com as dicas que eu vou compartilhar ali no final, pode ser feito em uma aula se for mais inicial, para trabalhar com frações mais simples, para ser uma coisa mais prática, receitas menores, ou talvez precise de 2 aulas se você já quiser compartilhar outros tipos de fração ou comparações, uma receita um pouquinho mais detalhada. Então, a quantidade de aulas aí vai depender também da própria receita, ok? O formato é trabalhar em grupos pequenos, depois no final fazer uma socialização coletiva, para eles compartilharem ideias, compartilharem as estratégias, falar um pouquinho da receita deles, mostrar como funciona. E de materiais seriam as receitas impressas, os ingredientes precisam estar em frações, para ter o propósito dessa atividade, papel, lápis e materiais para anotações. E opcional, caso seja possível, utensílios reais para eles entenderem também e simular essas medidas, Existem hoje aqueles dosadores que faz o papel de uma colher de chá, de sobremesa, de sopa, uma xícara, enfim, mas também pode levar para a sala de aula a xícara de fato, a colher, para depois eles poderem observar e entender o que seria lá 1/3/4 de uma xícara. Aí também já sabemos que precisaria dessas 2 aulas, porque eles teriam um outro momento após fazer a atividade, ou para eles fazerem durante a atividade, que é observar esses utensílios e ter uma noção do quanto poder comparar também se eu tiver 1/3 de xícara e 2/4 de xícara, para eles verem mais ou menos como que fica, dá para simular, colocar algum líquido, ou colocar algum objeto ali dentro para que eles consigam ter uma noção de espaço que ocupa na xícara. Enfim, é opcional, mas pode enriquecer bastante a sua atividade, Como sugestão ali ao final, você pode pedir ali que os alunos, ao terminarem de pensar na receita, pensa lá que o bolo ficou pronto. Fala para eles assim, vocês já fizeram a receita, agora o nosso bolo está pronto. E aí você pode aprofundar pensando na ideia da divisão desse bolo, Fala que o bolo foi feito numa forma redonda, que você vai dividir ali em fatias e explore todas essas formas que você pode dividir esse bolo.
discuta ali as frações equivalentes, trabalhe aquela ideia de que os pedaços podem representar a mesma quantidade quando eu divido de formas diferentes e assim por diante. E isso vai fazer com que eles entendam essa equivalência de fração de uma forma concreta, mesmo sem o bolo real. E é lógico que, se você tiver a oportunidade, se você tiver a estrutura, se você tiver o tempo, você pode levar os alunos para fazer a mesma receita, um bolo na prática. E aí eles vão, põem a mão na massa, fazem ali a ideia de seguir a receita à risca, a importância de entender a leitura da fração para fazer uma receita, entender que se eles vão aumentar a receita, se eles não usarem a quantidade proporcional de ingredientes, essa receita vai desandar. E aí você consegue enriquecer essa atividade. Pode até trazer outras disciplinas para o contexto ali, pensar em questão nutricional, pode pensar numa receita saudável, pode fazer várias outras referências para eles, podem pesquisar o preço dos ingredientes. A gente consegue, com uma única ideia, trazer vários assuntos, seja da matemática ou seja de outras disciplinas, para enriquecer esse momento, né? Então, pode começar ali com uma ideia fictícia, só para eles analisarem uma receita, mas se puder e conseguir fazer na prática, eles vão gostar também, eu tenho certeza. E aí isso faz fazer sentido. Como que eu encontro a matemática no meu dia a dia? Qual é a importância de eu seguir uma instrução, uma receita, ler com atenção, usar a quantidade que está indicada, né? Dá para fazer uma relação também com a língua portuguesa, ali com essa ideia de seguir comando de receitas, que eles trabalham também nessa disciplina. E aí você enriquece a sua aula, você consegue trazer ela de uma forma diferente. E, de novo, um assunto que os alunos geralmente têm dificuldade, né? Que é trabalhar com essa ideia de fração, fazer mais sentido para eles visualmente. E isso vai fazer com que, às vezes, eles aprendam ainda mais ou percam aquele medo de trabalhar com as frações. Então, fica aqui para vocês essas sugestões, né? Reforçando que são ideias, são sugestões, vocês podem adaptar e devem adaptar dentro da realidade dos seus alunos, dentro da realidade, dentro de sala de aula e o tempo que vocês tiverem para disponibilizar essa atividade, ok? A gente vai encerrando por aqui, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo.